pessoa, hoje eu vim falar para você ser mais inconveniente na vida das pessoas que você ama e deixar de ser tão autossuficiente e autocentrada. O vídeo é esse, beijo, indo embora. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Kessi Litansky. Já se inscreve, clica no botãozinho de inscrever-se. Se você ainda não está inscrita, deixa o like nesse vídeo agora, que é para já não esquecer. Esses vídeos saem todo sábado, que é o nosso momento terapêutico juntos. Não é terapia, mas é terapêutico, uma conversa que vai um pouco além ali dos minutos dos vídeos curtos das redes sociais e vai além um pouco da legenda de Instagram. A ideia é que aqui a gente consiga realmente começar uma conversa que quem sabe você leva para uma terapia, que quem sabe você leva para conversar com uma amiga sobre isso. A gente vive numa sociedade muito individualista, aonde sentimos a necessidade de dar conta das nossas próprias demandas o tempo inteiro. A gente não quer ser um problema para o outro, jamais. A gente sabe que o outro está na correria, assim como nós. A gente não quer demandar nada de ninguém, até porque existe uma sensação de que quando você está demandando alguma coisa de alguém, você não está conseguindo fazer por conta própria, então você é incompetente. Em qualquer área da vida, tá? Aquela sensação de, eu sou insuficiente, porque eu tô tendo que pedir ajuda para alguém. Tipo, eu não consegui resolver isso sozinha, sabe? Eu vou dar um exemplo muito bom, que eu peguei algumas ferramentas emprestadas com meu pai para fazer furos na parede, colocar coisas penduradas. O segundo furo que eu tava fazendo, tá? A broca ficou presa na parede. E eu não sabia como tirar aquela broca da parede, nunca tinha me acontecido aquilo. E daí eu pedi ajuda para como lidar com aquilo. E ao mesmo tempo eu fui procurar tutoriais e eu precisava mais do que a solução para o problema, eu precisava de um apoio emocional para dizer que eu podia lidar com aquilo, sabe? E eu consegui tirar a broca da parede, eu posso ensinar a técnica caso vocês queiram saber depois, mas a questão é que em algum momento ali eu pensei, eu vou ter que lidar com isso sozinha e eu não sei como fazer isso. Mas eu já estou trabalhando essa questão internamente a ponto de saber que nem sempre eu preciso ter todas as respostas. E não é fácil para mim dizer isso. Talvez também não seja fácil para você. Ao longo do tempo aí da vida eu já entendi que em alguns momentos a gente precisa ser um pouco inconveniente, de pedir ajuda, sabe? De ter essa busca pelo outro também. E a vida não é só existir na nossa própria realidade, no nosso próprio centramento, num autocentramento, uma autossuficiência que às vezes chega a um ponto que não é saudável nem pra gente, sabe? A gente esquece que somos seres sociais e que a gente precisa do outro para existir. Da mesma forma que os outros também precisam de nós, não todos precisam de nós. Vocês entendem que eu estou falando num nível mais próximo de vínculo? A gente precisa de outras pessoas, do outro como sujeito para existir. Não, a gente não vive numa realidade sozinha, nunca jamais. Então a gente precisa lembrar disso às vezes, porque é fácil esquecer. E aí eu tive esse relâmpago de ideia de falar sobre esse assunto no meio da noite. Eu acordei, tive essa ideia, escrevi tudo que eu queria falar de uma vez só, assim, porque é um sentimento que eu tenho trabalhado muito em mim, na minha vida, em terapia também, de buscar apoio no outro também. Não sei como é pra você, mas assim, principalmente para mulheres que são socializadas de uma determinada maneira, a gente busca apoio com amigas, sim, mas até que ponto também, sabe? Eu acho que a gente não busca tanto quanto poderia, né, nessa relação, e a gente também tem uma sensação de que tem que dar conta sozinho. E é uma demanda muito grande da vida existindo. Então, eu acho que sim, eu venho aqui defender essa ideia de que a gente precisa ser um pouquinho mais inconveniente na vida das nossas amizades, da nossa família, dos nossos amores. A gente precisa criar mais essa ponte com o outro, também para compartilhar alguns problemas, não só coisas boas. Por exemplo, de pedir ajuda para alguma coisa, de compartilhar um momento difícil que você está passando, de não ficar sofrendo sozinha também, sabe? De ver também nessa busca quem que se mostra disponível
e que daí você já faz um filtro ali para ver quem merece estar na sua vida. De chamar uma amiga, de chamar alguém para se encontrar, de tentar fazer aquilo encaixar na agenda também, que às vezes é tão difícil, mas de você mostrar que existe espaço na sua vida para aquela outra pessoa e que dessa maneira também você acaba abrindo um espaço para que ela também te inclua na vida dela. Quem não fizer isso tá fora, claro, mas você também abrir espaço para que essa reciprocidade aconteça, porque quando a gente está simplesmente focado só na gente, tentando resolver todos os problemas sozinha, a gente também não abre esse espaço para que a coisa aconteça. E eu não estou falando de um determinado tipo de relação, eu estou falando de todas as relações familiares, amizades, relacionamentos amorosos em vários aspectos, tá? Inclusive profissionais, mas aí é mais no campo pessoal até que eu tô falando isso, porque se a gente não consegue nem pedir ajuda quando tem um dilema pessoal, no profissional a gente vai chegar no extremo disso a ponto de não conseguir dizer que não sabe alguma coisa. Porque senão o que acontece é que a gente vai se sobrecarregando de demandas, e olha, eu posso falar isso com tanta experiência, porque eu já fiz isso tantas vezes, e na verdade essa é a resposta primeira que o meu corpo e o meu cérebro encontram toda vez que eu tenho alguma demanda que está muito difícil de eu fazer. Eu sempre busco a solução de como eu vou conseguir resolver aquilo sozinha, sem envolver mais ninguém. E é um trabalho constante para mim, também ir para esse lugar de buscar o suporte no outro também, para que eu consiga distribuir um pouco essa demanda, senão a gente acaba se isolando e também deixando de socializar, deixando de ter esses espaços de pertencimento com os outros, que também fazem parte da nossa existência. A gente deixa de falar com o outro, a gente deixa de buscar o outro, a gente deixa até de ter uma conversa, trocar uma ideia, por medo de parecer carente demais. A verdade é que os seres humanos são carentes de afeto e de troca social. Sabe que a gente vive nessa era em que não dá para demonstrar nada, que não dá para depender de nada, que tu tem que ser totalmente autossuficiente mesmo, em todos os sentidos. Tu não pode desejar a presença da outra pessoa demais, não pode parecer que quer, em vários aspectos. E isso é uma coisa tão antinatural, sabe? A gente vai contra a nossa essência humana, vai contra a própria natureza. A gente deixa de compartilhar alguma coisa pelo medo de parecer vulnerável. Só que a verdade é que as conexões mais verdadeiras e mais profundas, elas acontecem sim com uma boa dose de vulnerabilidade. Porque quando você compartilha alguma coisa, alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade, alguma questão mais sensível sua, pode ser inclusive uma dificuldade que você pede ajuda, você também mostra que existe espaço para aquela pessoa também ser vulnerável. Um exemplo, quando a gente tá com filho, por exemplo, se eu nunca falar para ele que eu errei, ele vai sentir que ele nunca pode errar. Ele tem que ser perfeito, ele tem que acertar sempre. Se eu nunca pedir desculpa por alguma coisa que eu fiz errado, ele também não vai saber se desculpar. E aí tem um outro exemplo relacionado com a maternidade que me aconteceu, que teve um dia específico que eu tinha um compromisso importante e ao mesmo tempo eu não ia poder ficar com meu filho naquele dia, eu podia levar ele. E mais ninguém podia ficar com ele naquele dia, da minha família, nem da família dele. O pai dele não podia ficar com ele, a minha mãe não podia ficar com ele, não tinha ninguém que pudesse ficar com ele, assim, das pessoas que ele está mais acostumado a ficar. E eu poderia ter deixado de ir no compromisso, mas eu teria ficado frustrada, porque além de mãe eu sou mulher e sou adulta com outras necessidades e outras obrigações também. O que eu fiz? Eu fui além do meu próprio orgulho e da minha autossuficiência e pedi para uma amiga próxima, que é Dinda dele, porventura maravilhosa, que ficasse com ele naquela noite, se ela pudesse, né, posar com ele naquela noite, se ela pudesse ficar com ele. E ela podia. Ela podia, ela simplesmente aceitou e foi tudo certo. E não foi só tudo ok, foi tudo muito melhor do que eu imaginei. Ele ficou muito feliz, ele ficou extremamente bem, assim. Ele voltou no outro dia mais animado.
e até ela e a companheira dela me comentaram que em algum momento, assim, daquela noite, né, ele falou, eu tô me sentindo tão bem que parece que eu tô com a minha mãe. E sabe que lindo saber que meu filho falou isso estando na referência de um outro ser humano adulto, para ele também ter outras referências que não só a minha, só a do pai, só a das vós, enfim, das pessoas que ele mais convive, para ter outras perspectivas dessa vida. E eu não teria proporcionado para ele essa experiência, e eu não teria essa visão também de que, né, a sociedade é uma aldeia que podemos contar, basicamente, se eu não tivesse sido um pouquinho inconveniente naquele dia e feito o pedido de ajuda. E além disso, tem uma outra coisa que é quando as pessoas nos solicitam, né? Quando a nossa ajuda é solicitada, quando a nossa presença é solicitada, quando a gente é convidada para um evento, para uma situação, quando alguém lembra da gente, quando alguém vem pedir ajuda, um conselho, sabe? A gente também sente, no geral, né, uma sensação de que a gente é útil e isso é bom, por mais que a gente não fale muito sobre isso, tem essa sensação assim de que a resolução daquele problema partilhada, né, ela dá uma satisfação. Então, da mesma forma que quando a gente é solicitada e a gente consegue apoiar outra pessoa de alguma maneira, isso dá uma satisfação, por que os outros não sentiriam isso ajudando a gente também? Fica a reflexão. Tenho certeza que muitas mulheres, principalmente, que também têm essa mania de super-heroínas, que vai resolver tudo sozinha, que não depende de ninguém, que não quer saber de ninguém, vai se identificar comigo nesse sentido. Eu já estive muito nesse lugar, muitas vezes eu me vejo nesse lugar também e precisando saber como delegar, de certa maneira, saber como incluir outras pessoas nos meus dilemas, porque não vivemos sozinhos no mundo, por mais que a gente pense, não, esse mundo é coletivo. Então essa é a reflexão de hoje, espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, se você chegou até aqui, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos nos sábados. E me segue no Instagram também, @KessLitansky. Eu te vejo por lá, te vejo por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. Pode compartilhar com uma amiga também.